Jogo do contente, vamos lá. O jogo do contente é um poderosíssimo toque de Midas emocional, ou se preferir, uma verdadeira pedra filosofal emocional. Na mitologia grega, Midas era capaz de tornar diversos objetos o que ele quisesse, aquilo que ele tocasse, tudo quanto ele tocasse era tornado em ouro. E na alquimia, a pedra filosofal era um artefato empregado para tornar metais vulgares, fossem quais fossem, em ouro. O jogo do contente é estudado pela ciência do otimismo e psicologia positiva para tornar diversos pensamentos corrosivos, negativos, como falta de autoconfiança, baixa autoestima, solidão, depressão e diversos outros, tornar esses processos, convertê-los, virar a chave, tornando-os em ouro. Aqui, por exemplo, a chuva está caindo, mas mesmo assim posso ficar contente nisso porque eu estou aqui podendo gravar para vocês com muito carinho. É um exemplo de empregar o jogo do contente de uma forma muito simples, tá? Só para abrir o assunto. Como é que funciona o jogo do contente? Eu vou te ensinar a jogar agora. É uma ferramenta bem bacana, bem forte mesmo. Vou entregar minha parte aqui para vocês. Eu espero que você anote, pegue seu caderno, pegue papel, pegue caneta. Realmente é um conhecimento bastante valioso, um conhecimento muito rico. Então, vamos nessa. Fica junto comigo. Vamos lá. O que acontece? Esse jogo do contente foi escrito há por volta de uns 100 anos, mais ou menos. Naquele livro ali atrás, Poliana. Eu vou lhe contar rapidamente como é que funciona, porque assim a gente consegue jogar junto, tá legal? O que acontece? Poliana, na história, ela cresceu, havia crescido numa instituição de caridade, vivendo ela e o pai dela. O pai dela era um pastor. Passaram por uma série de dificuldades, uma penúria extrema, e a menina era criança ainda, né? E ela queria brincar. Um dado dia, ela recebeu um par de muletas, como doação, veio na igreja, e ela ficou muito chateada. Aí o pai dela, que era um pastor, falou o seguinte: olha, a gente tem como ficar contente com essas muletas. Você tem como ficar contente com isso. Eu sei que não é a boneca que você queria ter ganho, mas você pode ficar contente com as muletas porque você não precisa das muletas. E aos poucos o pai foi ensinando a menina a converter uma série de situações complicadas, difíceis, desoladoras, em instrumentos que proporcionassem alegria para a menina. Chegou um dado dia em que o pai dela partiu, o pai dela faleceu. E a menina, um dos primeiros desafios mais substanciais com os quais ela se deparou foi justamente empregar o jogo do contente em relação à partida, à morte do pai dela. E ela conseguiu fazer isso ser convertido no jogo do contente, fazendo a memória dele valer, fazendo tudo aquilo que ele havia ensinado para ela valer, inspirando outras pessoas a jogarem o jogo do contente, transformando as vidas delas. Com bastante positividade, equilíbrio, uma resiliência emocional fenomenal, fortíssima mesmo. Hoje, como eu falei, a gente já tem isso documentado, estudado na ciência do otimismo, psicologia positiva, desde os anos 80. Já tem um outro vídeo aqui no canal falando um pouco melhor sobre isso também. E agora, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Como é que você traz isso para você? Você que tem vários dramas, vários dilemas que a gente acaba sendo rivalizado aí ao longo do dia, ao mesmo anos, enfim. E uma das formas mais simples e ao mesmo tempo mais acuradas de se empregar o jogo do contente é limpando a nossa própria casa. Quando eu estou falando de limpar a nossa própria casa, eu não estou falando eminentemente de fazer faxina na casa, tá? As paredes, teto, eu não estou falando disso. É muito importante fazer faxina, é terapêutico, sim, é sensacional. Mas quando eu digo aqui limpar a casa, o que eu estou falando é cérebro, coração. Nossa primeira casa somos nós mesmos. E você pode usar o jogo do contente para limpar a sua casa interior da forma que eu vou lhe apresentar agora. Tudo isso, como falei, baseado na ciência do otimismo, psicologia positiva. E ao mesmo tempo no nosso método aqui, Poesia Viva. O que você vai fazer? Vou dar um exemplo aqui. E depois mais outro e mais outro. Então vamos lá. Digamos que você se sinta em solidão. Sou uma pessoa sozinha, absolutamente sozinha, moro sozinho. Me sinto em solidão ou estou em solidão. Você pode se sentir bem aqui, o jogo do contente vai trabalhar aqui, fazendo com que essa situação seja o combustível para que você possa fazer alguma coisa para se sentir melhor, para se sentir contente com isso. É como se fosse o combustível de um foguete. Essa situação ruim, ela proporciona, você só precisa encontrar um elemento nessa situação que lhe consome a serenidade. Só precisa encontrar um elemento para que faça dessa situação um combustível para algo bom. Só basta um elemento. Então, solidão. No caso da pessoa que se encontra em solidão, por exemplo, ela poderia se sentir contente
porque o lugar, a posição que alguém pode vir a ocupar para ser parte, para ser o par dela na jornada de vida, está disponível. Esse espaço está em aberto. É uma forma de se sentir contente. Outro exemplo. Digamos que a pessoa se sinta com baixa autoestima por causa da aparência. Está acima do peso, por exemplo, ou não gosta do próprio corpo, ela não se sente bem com aquilo. Muito bem. Ela pode se sentir contente com isso, limpando a própria casa dela, limpando o interior dela com isso, fazendo disso uma coisa positiva. Porque se ela já chegou num estado em que ela não está contente com a aparência dela não a faz feliz, ela já sabe, porque ela chegou a esse estado, tudo aquilo que ela não deve fazer para chegar, para se manter naquele estado. E por exclusão, ela também conhece aquilo tudo que ela está deixando de fazer para chegar no objetivo dela. Quem fez isso com maestria foi Thomas Edison. Ele precisou fazer 10.000 tentativas de formas de não fazer a lâmpada para que ele chegasse à lâmpada. Então, se, por exemplo, você está se sentindo com baixa autoestima em razão do seu corpo, não está feliz com o seu corpo, sua forma, seu peso, enfim, você pode se sentir feliz com isso, você pode se sentir contente com isso, porque você já sabe tudo aquilo que você não deve fazer para se manter nessa condição. E por exclusão, você já sabe tudo aquilo que você deve começar a fazer para chegar cada vez mais próximo do seu objetivo. É isso. Agora, um outro exemplo. Digamos que você viva em uma casa que está sempre cheia de gente. Você chama seus amigos, tem a sua família, enfim. Tem lá seu marido, ou sua esposa, seus filhos, enfim. Mas mesmo assim, você se sente solitário. Se sente sozinho, enfim. A casa está cheia, mas aqui dentro a casa não está cheia. A casa está vazia, por assim dizer. E precisa de uma limpeza nessa casa. Como você aplica o jogo do contente aqui? Você pode se sentir contente com esse estado, porque você tem a oportunidade de ser o elemento de união nessa família novamente. Não seria muito bonito isso? Pensa nisso. É uma possibilidade. Diversas outras possibilidades a gente pode relacionar aqui. O ponto é que a dificuldade, a gente só precisa enxergar um elemento que seja capaz de transformar um elemento positivo com o qual nós possamos nos sentir contentes com aquilo. Tá bom? O meu jogo do contente, por exemplo, como eu jogo? Diversas oportunidades eu também me sinto para baixo. É normal. Mas o que importa, a diferença aqui é o que eu faço e o que você também pode fazer para converter essas situações em algo positivo, em algo bom. E apesar de ser uma coisa simples, ela tem uma eficácia tremenda. Logo mais aqui eu vou compartilhar uma história real de uma estratégia muito simples e que foi capaz de apaziguar uma situação de guerra na Europa já há muitos séculos. É uma história real, vou compartilhar daqui a pouquinho. Agora, como eu jogo o jogo do contente? Quando me percebo numa situação de baixos recursos, uma situação de negatividade, eu já identifico e falo, como eu posso me sentir contente com isso daqui? Muito bem, vou lá e converto aquilo em um poema. Então aqui no canal, por exemplo, a gente tem vários poemas. São poemas muito bonitos, mas boa parte deles começou em uma época, por exemplo, em que eu me sentia para baixo, eu era depressivo, tive depressão, tive ansiedade por 10 anos. E em 2 meses, exercitando o jogo do contente, eu fiz por mim o que eu não conseguia fazer em uma década. Melhorei meu peso, melhorei minha autoestima, enfim, graças a Deus. O jogo do contente que eu apliquei na minha vida fez, assim nasceu o método Poesia Viva. E é o que eu compartilho aqui, uma série de poesias, uma série de poemas, exercícios, técnicas, tudo para levar a sua autoestima, a sua autoconfiança, elevar o seu equilíbrio, a sua saúde emocional lá para cima. Porque foi um caminho que eu percorri. E eu sei exatamente o caminho que eu fiz, né, para compartilhar com vocês, para servir de inspiração. Meu jogo do contente inspirando o jogo de contente de vocês e os de vocês igualmente inspirando outras pessoas. Uma das premissas da Poesia Viva é que nós inspiramos como somos inspirados, de modo que todos temos a possibilidade e a capacidade de fazermos as diferenças nas vidas uns dos outros. É assim que funciona. E como eu lhes falei agora há pouco, apesar de ser uma estratégia simples, isso foi aplicado na vida real também em uma base militar, em uma situação militar, há aproximadamente uns 300 ou 400 anos. Havia um militar chamado Jan Sobieski III. Ele era um rei da Polônia. Nessa época, por volta do ano 1700, mais ou menos,
pouco antes, um pouco depois, não me lembro exatamente. A Europa vivia um conflito armado com os turcos. E os turcos haviam invadido a Áustria e era só um passo para eles invadirem outros territórios também. E uma entidade religiosa da época, que estava na Áustria, convocou uma série de reis, que também na época eram militares, para defenderem a Áustria. Ajudem-nos, por favor, o território está sendo devastado. Os turcos estão atacando aqui um exército em massa, um exército muito grande, e eles cometiam uma série de atrocidades, inclusive com civis, crianças, enfim. E mandou, essa entidade religiosa influente à época, não me lembro o nome, mandou uma série de cartas para diversos reis de outros países. Vários reis falaram, não estou nessa, obrigado, boa sorte, enfim, deixou a Áustria a sua própria sorte. Mas um rei polonês, um rei militar, que é esse Jan Sobieski III, falou assim, cara, eu tô nessa parada sim. Ele tinha um exército pequeno, em relação aos turcos era um exército muito pequeno. Tem fontes de referência aí que indicam que era uma diferença de 10 homens para 1. Você vê a diferença, né? É muito grande. Ele falou assim, mas ele quando ele aceitou a missão, ele não sabia como é que ele ia fazer. Então ali ele teve que executar essa estratégia na vida real mesmo, numa situação de guerra, numa situação difícil, de jogar o jogo do contente ali. Que possibilidade eu tenho de fazer isso daqui virar? Como é que eu faço isso aqui encaixar? Ele era um rei religioso, como outros à época eram. Ele fez orações, existem relatos disso, enfim. Ele não sabia ao certo como ia fazer. E conforme as tropas dele foram caminhando em direção à Áustria, a cabeça dele não deixava de pensar. Como é que eu vou converter essa possibilidade, enfim, tal. Até que chegou uma hora em que ele encontrou a resposta. Ora, eu posso me sentir contente nessa situação porque, apesar de eu ter um número de homens pequeno, a moral do exército eu consigo fortalecer, inspirando autoconfiança, inspirando esperança e diversos outros caracteres edificantes. Naquela época não se falava em ciência do otimismo, naquela época não se falava em psicologia positiva. Falava apenas em levantar a moral das tropas. Hoje a gente tem já a neurociência, diversos estudos falando de neurogênese, neuroplasticidade, a gente vai ter a oportunidade de falar aqui nesses vídeos. Então ele procurou trabalhar a moral do exército dessa maneira. E a estratégia que ele bolou, uma estratégia simples, foi: vamos limpar as nossas casas interiores. Como é que a gente vai fazer isso? Dando polimento nos nossos escudos. Por que dar polimento nos nossos escudos? Qual é o sentido disso? A diferença de homens é brutal, é um número muito maior que o nosso. Como é que polir os escudos vai dar algum resultado? Só que esse Jan Sobieski III tinha um currículo militar bastante notável. Então o pessoal falou assim, olha, a gente não tem nada a perder, porque se a gente for para a Áustria e a gente perder a batalha, vai ser um pulo só para a Polônia ser invadida e a gente perder todo o nosso território. Então a gente não tem nada a perder. Vamos polir os escudos, como ele está falando para fazer. Aqui a estratégia dele, o jogo do contente dele com relação aos escudos dos homens foi o seguinte: quando vocês estiverem polindo os escudos, quando esse processo estiver sendo executado, eu tenho que tomar cuidado para não me emocionar aqui. Quando esse processo de polir os escudos estiver sendo executado, procurar pensar em quem que está atrás desses escudos. As famílias de vocês, as terras de vocês, as mudanças, a prosperidade, a saúde, a segurança que vocês querem garantir para as famílias de vocês. A gente vai atravessar uma guerra agora, mas a gente vai conseguir vencer. E a gente vai polir os nossos escudos pensando nisso. Eles fizeram isso. Esse foi um objetivo, estimulando aqui dentro e aqui dentro dos homens deles, estimulando essa limpeza interna, estimulando esse jogo do contente nas tropas deles. E outra coisa, outra razão pela qual os escudos foram polidos foi que no dia seguinte, que eles iriam travar a batalha de manhã, eles iriam lutar contra o sol. E os escudos polidos foram espelhos monumentais a refletir a luz do sol nas tropas oponentes, nas tropas rivais. E com aqueles escudos refulgentes, brilhantes, limpinhos, enfim, nossa, o exército inimigo se dissipou. Eles não conseguiam enxergar nada. Todos foram dizimados. O exército que havia invadido a Europa, os turcos, foram dizimados. A guerra foi freada nessa batalha de Viena com uma estratégia simples, que foi de polir os escudos. Esse foi o jogo do contente. Essa foi a limpeza interna
que eles encontraram, que esse Jan Sobieski III encontrou. Uma estratégia simples. Então, não subestime o jogo do contente. Pode ser uma estratégia simples, mas que já se provou bastante eficaz em cenário, inclusive, de guerra. E essa história ficou tão famosa, tão conhecida, esse feito foi tão notável, que ele, esse Jan Sobieski III, é o único homem, a única pessoa de carne e osso, digamos assim, que tem uma constelação para ele no firmamento. Porque nas estrelas nós temos 88 constelações, tá? Essas constelações todas, elas são para objetos inanimados, compasso, enfim, e para objetos mitológicos. Por exemplo, Pégaso, Cisne, enfim. Só que existe uma constelação, chamada Escudo. Essa constelação Escudo foi batizada com esse nome em razão dessa batalha, por causa deste homem, Jan Sobieski III, e por causa dessa estratégia simples, que fez total diferença. Esse foi o jogo do contente que ele encontrou para converter uma dificuldade em basta um elemento para virar o jogo. Foi assim que ele fez. Esse foi o jogo do contente dele. Eu espero realmente que esse nosso primeiro contato com o jogo do contente lhe inspire bastante, que você tenha anotado bastante coisa aqui. A gente vai fazer mais vídeos nisso. Aqui no canal a gente tem uma série de vídeos também de fortalecimento, inspiração, criatividade, autoestima. Chega de se sentir em solidão, em estado de depressão. A gente tem aqui vários poemas, vários exercícios para virar essa chave, para que você jogue o jogo do contente, para que você limpe essa casa interior. E eu tenho certeza que você vai conseguir chegar no seu objetivo, tenho certeza que você vai conseguir virar esse jogo, porque foi o caminho que eu também cruzei. E eu consegui sair do outro lado, então é possível sim. É possível sim. É possível vencer. Tá legal? Agora, aqui, para enfechar, eu gostaria de dedicar para você um poema que fiz com base no meu jogo do contente, no método Poesia Viva. Eu espero que você goste bastante, já esteja inscrito aqui no canal, ativado as notificações, entrado no meu grupo do Telegram, curtido o vídeo, enfim. E que se essa mensagem te tocou, me deixa saber, comenta aqui embaixo como é que tá o seu jogo do contente. Se você ficou com alguma dúvida, qualquer coisa, pergunta, deixa eu saber, divide comigo. Junto a gente consegue fazer muita coisa, tá bom? Vamos jogar o jogo do contente junto, tá legal? É isso, vamos pro poema que eu quero dividir com você. Teus pães, ao príncipe e ao plebeu, presta a tua empatia. Reparte de ti teu eu, sê livre, sê poesia. E como você ficou comigo aqui até o final, eu quero lhe oferecer duas coisas. A primeira delas é a minha gratidão. Agradeço imensamente por você estar aqui, ter acompanhado nosso trabalho, apoiar o nosso canal. E a segunda delas é um presente. Eu gostaria de lhe oferecer aqui na tela final uma playlist, a playlist da qual eu havia falado um pouco antes, uma playlist com diversos poemas. Na tela final ela vai estar disponível para você. O último vídeo da playlist tem um roteiro de exercícios que vai lhe orientar a trabalhar com esses poemas dia a dia para fortalecer a sua autoestima, fortalecer o seu ânimo, fortalecer a sua energia, te deixar com uma saúde emocional muito legal, muito equilibrada, tá bom? Meu nome é Ulisses Aguiar, sou escritor premiado, programador neurolinguista e autor do livro e do método Poesia Viva. Renove minha gratidão e um grande abraço. Até logo, fique com Deus. Tchau, tchau.